Vamos finalizar então nossas aulas remotas comentando sobre as cidades contemporâneas, né? Nós vamos falar hoje sobre algumas tendências dessas tendências urbanas no mundo contemporâneo. Pois bem, à medida que as cidades aumentaram em tamanho, muitas pessoas então ficavam horrorizadas em ver a desigualdade e a pobreza urbana que pareciam se intensificar de maneira correspondente. O nível de pobreza urbana e as vastas diferenças entre os bairros das cidades estavam entre os principais fatores que levaram às primeiras análises sociológicas da vida urbana. Como não era de surpreender, as primeiras teorias e os estudos sociológicos importantes sobre as condições urbanas modernas originaram-se em Chicago, uma cidade norte-americana marcada por uma taxa de desenvolvimento fenomenal. Cresceu de uma área praticamente desabitada na década de 1830 para uma população de bem mais de 2 milhões de pessoas em 1900, no espaço de 70 anos, e por desigualdade muito acentuadas. Então, nós vamos agora destacar alguns problemas, é, alguns problemas das cidades contemporâneas, né? Ah, nós vamos discutir com vocês aí ah, sobre o aumento das áreas suburbanas, principalmente no declínio das áreas centrais e nas estratégias visando a renovação urbana. Então, o primeiro problema que nós vamos destacar com vocês aqui é a questão da suburbanização. Pois bem, e aqui nos slides que nós estamos mostrando, já está citando isso que nós estamos falando com vocês, vamos falar com vocês, né? Então, nos Estados Unidos, o processo de suburbanização alcançou seu pico nas décadas de 1950 e 1960. Os centros das cidades, durante essas décadas, tinham uma taxa de crescimento de 10%, enquanto das áreas suburbanas era a de 48%. A maior parte do movimento inicial para os subúrbios envolveu famílias brancas. A implementação da mistura racial nas escolas pode ser considerada como um fator importante na decisão de muitos brancos de abandonar as áreas centrais. Mudar para os subúrbios era uma opção interessante para as famílias que quisessem colocar seus filhos em escolas exclusivas para brancos. Mesmo hoje em dia, os subúrbios norte-americanos permanecem principalmente de brancos. Todavia, a dominação branca dos subúrbios dos Estados Unidos está sendo destruída à medida que mais e mais indivíduos de minorias étnicas se mudam para esses subúrbios. Uma análise de dados do Censo norte-americano de 2000 mostra que as minorias raciais e étnicas formam 27% da população suburbana em relação aos 19% em 1990. Como as pessoas que começaram o êxodo para os subúrbios na década de 1950, os membros de grupos étnicos de minoria que mudam para os subúrbios não são formados principalmente por profissionais de classe média. Eles se mudam em busca de melhor habitação, escolas e facilidades. Segundo o diretor da escola de Chicago, a suburbanização não está mais ligada à questão racial, tem a ver com a classe. Ninguém quer pobres por perto, por causa de todos os problemas que acompanham os pobres, escolas pobres, ruas inseguras, gangues e etc. Né? Na Inglaterra, muitos subúrbios ao redor de Londres cresceram entre as duas guerras mundiais e se agruparam ao redor de novas estradas e conexões de metrô que podiam trazer trabalhadores para o centro. Alguns defensores das cidades olhavam com grande desdém para as grandes extensões de subúrbios, como suas casas geminadas e jardins bem cuidados, cobrindo as bordas das cidades inglesas. Outros, como por exemplo o poeta John Betjean, celebram a modesta excentricidade da arquitetura dos subúrbios e o impulso para combinar
as oportunidades de empregos da cidade como um modo de vida conectado em termos práticos com a casa e o próprio carro, e em termos de valores com a vida familiar tradicional. Na Grã-Bretanha, a migração da população residencial das áreas centrais para os subúrbios e cidades dormitórios, quer dizer, cidades fora dos limites do município, onde moram principalmente pessoas que trabalham nas cidades, ou cidadelas adjacentes, na década de 1970 e início de 1980, significou que a população da Grande Londres caiu em aproximadamente 500.000 durante este período. Cidades industriais do norte, a rápida perda da indústria fabril durante esse período também reduziu a população das áreas centrais da cidade. Ao mesmo tempo, muitas cidades menores cresceram rapidamente. Por exemplo, Cambridge, Norwich, Oxford, Leicester e etc. e outras. A fuga para os subúrbios teve implicações dramáticas para a saúde e a vitalidade dos centros urbanos britânicos e norte-americanos, né? Um outro problema foi a decadência das áreas urbanas. E aí nós vamos citar novamente os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos houve uma grande decadência dessas áreas centrais que marcou todas as cidades nas últimas décadas e é uma consequência direta do crescimento dos subúrbios. O movimento de grupos de alta renda para fora do centro das cidades significou a perda da renda com impostos locais, como aqueles que restam ou que substituíram, inclui muitas pessoas vivendo em situação de pobreza e existe pouco espaço para substituir a renda perdida. Se os impostos aumentam no centro da cidade, os grupos mais abastados e o comércio tendem a se mudar para mais longe ainda. Essa situação é aprofundada pelo fato de que o estoque de prédios no centro das cidades está se tornando mais degradado do que nos subúrbios. As taxas de criminalidade estão aumentando e existem mais desempregos. Portanto, é preciso gastar mais com serviços de assistência social, escolas, manutenção de prédios e serviços de políticas e bombeiro. Começa um ciclo de deteriorização no qual, quanto mais os subúrbios se expandem, maiores se tornam os problemas do centro. Em muitas áreas urbanas norte-americanas, o efeito tem sido dramático, principalmente em cidades mais antigas como Nova York, Boston, Washington. Em certos bairros dessas cidades, a deterioração da propriedade provavelmente seja pior do que em qualquer outro lugar do mundo industrializado. São prédios e apartamentos decadentes e edifícios incendiados e fechados que alternam-se com terrenos baldios cobertos de entulho. Isso também ocorre em cidades do Reino Unido. Tá? Bom, gostaríamos de falar com vocês sobre os distúrbios também em inquietação urbana, né? Em uma era de globalização, movimento populacional e mudanças rápidas, as grandes cidades se tornam expressões concentradas e intensificadas dos problemas sociais que afligem a sociedade como um todo. Com frequência, as fraturas invisíveis nas cidades, criadas geralmente pelo desemprego e pela tensão racial, sofrem equivalentes terremotos sociais. Tensões contidas vêm à tona, às vezes violentamente, nas formas de distúrbios, pilhagem e destruição disseminada. Isso ocorreu nos Estados Unidos na primavera de 1992, por exemplo, quando distúrbios tornaram Los Angeles. De maneira semelhante, em 2005, aproximadamente 5.000 pessoas em Sydney, na Austrália, envolveram-se em distúrbios urbanos. Em diversas cidades agora está acontecendo isso, nas cidades norte-americanas agora estão acontecendo isso por distúrbios envolvendo questões raciais em todos os Estados Unidos, em todas as cidades, né? Então, sempre estão pipocando diversos distúrbios e provocando diversos tipos de inquietude
inquietação urbana. Vejam, a Praça da Paz Celestial, em Beijing, na China, foi cenário de protestos de estudantes em 1989, que exigiam uma reforma política, e outros ativistas em campanha contra a corrupção. Entre 1.000 e 3.000 pessoas foram mortas na repressão militar durante este período, ao final do processo. Muitas cidades ao redor do mundo testemunharam também diversos distúrbios urbanos no final do século XX e começo do XXI. É uma era de globalização, as cidades se tornaram locais de protestos simbólicos, demonstrações, distúrbios, associações a tensões éticas que são assistidos por todo o mundo pela televisão e pela internet. Estes protestos ocorrem em várias sociedades europeias. Por exemplo, as tensões étnicas alimentadas pela infraestrutura e pela habitação decadentes levaram a distúrbios em muitas cidades francesas no final de 2005, reacendendo o debate em toda a Europa sobre a imigração e as relações entre grupos étnicos, né? Um outro conceito que gostaríamos de dar e enfatizar para vocês era o conceito de gentrificação e reciclagem urbana, né? O que vem a ser esses dois conceitos? A reciclagem urbana tem a ver com a revitalização ou substituição de prédios velhos e novos em espaços já construídos, né? Isso é um processo que vem acontecendo em todas as cidades antigas e nas grandes cidades. Isso ocorre como parte de programas de planejamento, e isto é chamado de um resultado de um processo chamado de gentrificação. O que seria essa gentrificação? Seria um processo de renovação de prédios em bairros dilapidados para serem usados por indivíduos dos grupos de alta renda, além da criação de instalações como lojas e restaurantes para servi-los. A gentrificação das áreas centrais ocorre em muitas cidades na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e em várias outras nações desenvolvidas. Tá? Nesses processos, né, os residentes pobres que continuam a morar nos bairros recebem alguns benefícios da forma de escolas melhores e proteção policial, mas o aumento resultante em impostos e aluguéis acabam por forçá-los a sair em busca de um bairro muito mais barato, geralmente em áreas com maior exclusão social. Os residentes negros, né, expressam este ressentimento com um influxo, por exemplo, de hippies que consideravam sempre mudar dessas áreas para outras áreas mais distantes. Bom, existe uma razão demográfica por trás desse processo de gentrificação, né? Por exemplo, os jovens profissionais têm decidido casar e começar suas famílias mais adiante na vida, e como resultado são necessários mais casas para os indivíduos e casais em vez de famílias. No Reino Unido, o governo prevê que 3,8 milhões de novos lares deverão ser criados foram criados entre 1996 e serão ainda também criados até 2030. Por quê? Porque os jovens estão tendo famílias mais tarde e suas carreiras exigem longos períodos de trabalho no centro da cidade. A vida nos subúrbios tem se tornado inconveniente em vez de uma vantagem. Casais ricos e sem filhos podem pagar pela habitação cara em áreas centrais revitalizadas, podendo até preferir construir seus estilos de vida ao redor das opções culturais, culinárias e de entretenimento de alta qualidade disponível no centro das cidades. Casais mais velhos
cujos filhos já saíram de casa também podem ser tentados a voltar para as áreas centrais pelas mesmas razões. É importante observar que este processo de gentrificação tem paralelos com outra tendência já discutida em outra oportunidade por nós: a transformação da economia urbana de uma base manufatureira para o setor de serviços. Para a sobrevivência das cidades, será crítico abordar as preocupações das vítimas dessas mudanças econômicas, né? Que isso acontece muito. Devemos tentar, as cidades hoje estão voltadas para as pessoas que estão em contato com uma variedade cultural muito grande, com novos modos de vida. As ruas hoje estão sendo criadas para que sejam não apenas inofensivas, mas também cheias de vida, de um modo que, vamos dizer assim, as artérias do trânsito, com todo o seu rápido movimento veicular, não são. Os shopping centers urbanos, com seus corredores e locais padronizados, é tão distante da cidade humana quanto a autoestrada. E aí também tudo isso tem crescido de maneira a melhorar o funcionamento das cidades. Para o vídeo não ficar muito grande, nós vamos parar ele aqui e vamos dividi-lo para depois nós falarmos sobre os desafios da urbanização no mundo em desenvolvimento. Então, até daqui a pouco.